Olá, tudo bem? Eu me chamo Gislaine Bispo e este é o quadro Dinheiro com Sentido. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso quadro, onde falamos sobre finanças, falamos sobre organização financeira, sobre dívidas, sobre investimentos, falamos sobre dinheiro de forma geral. Dinheiro com Sentido. E nós estamos atravessando um momento ainda delicado para a economia, para a finança de muitas famílias, de muitos empreendedores e empresários, este momento de pandemia. E durante este período pandêmico, muitas pessoas tiveram diversos aprendizados. Eu quis hoje trazer alguns dos insights, alguns dos aprendizados que eu consegui extrair dessa fase, deste momento. Quero partilhar alguns desses insights, porque de repente eles podem fazer sentido para você também. E são insights que, assim, talvez em outros momentos, em outras situações, eu não teria, tá? Talvez coisas que eu já sabia, mas que em outros momentos eu não estaria ali presente para eles, Não estaria ali pensando a respeito, refletindo sobre cada um deles. O primeiro dos aprendizados que eu quero partilhar é sobre controle. Nós não temos, o controle de tudo que nos acontece. Por muito tempo, por muitos anos da minha vida, eu fazia questão e tinha uma necessidade muito grande de ter o controle da maior parte das coisas que me rodeava, que me cercava. E muitas das vezes eu sofria por perder este controle, Porque a gente não tem o controle de tudo que nos acontece, a gente não tem o controle de 100% das coisas. E para a vida, para a saúde, para a vida financeira, inclusive, também é assim. O controle de tudo que nos acontece nós não temos, mas nós temos o controle de como nós vamos reagir perante aquilo que nos acontece. E esse é um controle que eu aprendi com o tempo, que é muito melhor do que o controle de tudo. Porque eu não consigo não controlar o meu mundo externo, Eu não consigo controlar o outro, a economia, uma pandemia. Eu não consigo controlar, mas eu consigo me controlar com relação às minhas reações, com relação às minhas decisões em cima dessa situação. E este controle ficou muito evidente agora neste momento pandêmico, Principalmente se tratando aí das finanças. Eu não tenho o controle de oportunidades que vão ser pausadas, de trabalhos que vão ser suspensos ou adiados, porém eu tenho controle das decisões que eu posso fazer com relação a outras portas que eu posso buscar e abrir, a outras possibilidades que eu posso fazer. Um outro aprendizado que me foi fortalecido durante esta fase foi a necessidade de se ter uma reserva financeira, a famosa reserva de emergência. Eu acompanho diversos especialistas dessa área financeira, seja através de livros ou de conteúdos por vídeos ou mesmo sites, e é unânime. Todos eles falam da importância de se ter uma reserva financeira para um momento eventual, para um imprevisto, você ter ali uma reserva. Alguns apontam 6 meses, outros apontam 1 ano dos seus custos, das suas despesas mensais. E durante este período de pandemia, empresas que não tinham uma reserva financeira tiveram desafios tremendos. Famílias que não tinham uma reserva de emergência e de alguma forma ali tiveram a sua renda, a sua receita afetada, também tiveram seus desafios. E talvez você ainda não tenha uma reserva financeira e está tudo bem. Sempre há oportunidades de você começar. Talvez você esteja endividado e está tudo bem. Sempre há um momento, sempre é oportuno você se organizar e fazer a sua reserva financeira. Então, aconteceu uma pandemia agora, eu não sei o que pode acontecer no meu futuro, não vou ficar vibrando nisso, numa energia de medo ou uma energia negativa, não é isso, mas ter ali um
uma segurança financeira, um valor que eu posso no momento eventual, no imprevisto, no desemprego ou em qualquer outra situação, vai me deixar mais tranquila para caso isso venha acontecer ou qualquer outra coisa venha acontecer, eu poder usar. Então, ter essa reserva financeira é importante para você, para sua família, para sua segurança, para sua tranquilidade. Então, esse aprendizado me foi fortalecido, principalmente vendo situações de desafios, situações de empresas, algumas ali vivendo realmente crises a ponto de quase fechar ou fechar as portas por definitivo, famílias entrando em situação bem crítica pela falta dessa reserva financeira. Claro que muitas pessoas foram ajudadas, né? Ainda bem, graças a Deus, muitas pessoas têm um coração gigante, contribui, ajuda com outros. Outro aprendizado que eu quero trazer aqui é com relação à flexibilidade. Famílias, pessoas, empresas que foram flexíveis, que se adaptaram com facilidade à nova realidade, tiveram muito mais oportunidades, muito mais chances de buscar ali outras formas, né? Outras maneiras de lidar com tudo que estava ocorrendo. Enquanto pessoas, famílias e empresas que optaram por ficar ali parados, esperando que as coisas mudassem, não conseguiram com tanto êxito ou não conseguiram com tanta rapidez essa mudança, né? Esse sair ali de onde estava e ir para um outro lugar, para uma outra situação. E muitas delas tiveram que se reinventar financeiramente, se reinventar profissionalmente, tiveram que aí sair da zona de conforto num nível muito grande, num nível muito alto e buscar ali outros meios de se conseguir o que elas tinham antes, talvez já há algum tempo, talvez ali já na zona de conforto total. Então a flexibilidade, ela fez muita diferença para muitas vidas durante este período de pandemia. Durante a crise, pela flexibilidade, por sair ali da zona de conforto ou por qualquer outra coisa que tenha impulsionado, muitas pessoas tiveram grandes ideias. Já sabia disso, que em momentos de pressão, em momentos de crise, as pessoas, algumas tendem a ter um pouco mais de criatividade, ideias inovadoras, e não foi diferente. Eu vi e presenciei, mesmo que à distância, muitas empresas se reinventando, muitos negócios se reinventando de maneira espetacular, de maneira extraordinária, coisas que talvez eles não fariam em outro momento, mas pela crise, pela necessidade, eles se reinventaram. Grandes ideias foram colocadas em prática. E mais, ideias engavetadas, projetos que estavam aí parados, talvez há meses, anos, quem sabe, foram tirados da gaveta pela necessidade de acelerar, de colocar rodinhas no pé e acelerar. Então, a crise trouxe aí esse despertar para colocar ideias em prática, para colocar em ação projetos inovadores, novos ou antigos, mas projetos rodando, funcionando. Uma outra coisa que eu percebi durante essa fase, né, foram muitas famílias, empresas cortando desperdício, cortando gastos desnecessários. Gastos que talvez em outro momento nem teriam sido percebidos, né? E falo por mim, porque eu também, mesmo estando de olho o tempo todo aqui nos meus gastos, no meu consumo, eu consegui redução na conta de telefone, na conta de celular, eu consegui redução durante este momento, né? Então, é possível, sim. Eu tive uma coach, uma cliente que conseguiu redução na conta de internet, inclusive instalada recentemente. A princípio ela achou que não ia conseguir essa redução, mas negociou com eles e eles reduziram o valor. Então vale a pena você olhar para as contas que você paga, olhar para as despesas que você tem e entender onde você pode reduzir, entender onde você pode cortar de fato ou o que você pode negociar. Tem coisas que não necessariamente você vai ter que cortar, que tirar, mas você pode negociar os valores.
Durante esta fase, algumas famílias perceberam o peso que é a responsabilidade de dívidas. Em abril, o último levantamento feito pela Confederação Nacional do Comércio estimou que mais de 60% das famílias brasileiras estão endividadas. É um número recorde, é um número muito alto e que com certeza a situação da pandemia fez isso ainda se agravar um pouco mais. E o aprendizado de que estar em dívidas, principalmente dívidas muito longas, pode ser um desafio, tá? Eu não estou dizendo para você não adquirir suas coisas se você quiser adquiri-las, mas de repente fazer um planejamento e adquiri-las de uma outra forma, sem não necessariamente entrar em dívidas, pode ser uma boa saída. Imagine, por exemplo, famílias que estavam ali pagando prestação de casa, de carro e que tiveram seus desafios financeiros, não conseguindo honrar com essas contas o sufoco que não foi, né? Se conseguiram resolver, ótimo, só que algumas não conseguiram e perderam bens, inclusive, por conta disso. Claro que, devido à situação, muitos bancos foram bem flexíveis, estendendo aí parcelamentos, né, estendendo aí, prorrogando vencimentos, cobrando juros por isso, claro, mas facilitando aquele momento de desafio que aquelas famílias estavam passando naquela fase, naquele momento. Mas teve pessoas que não foi beneficiada por isso, né? Então, não é deixar de sonhar ou deixar de adquirir o que você quer, mas é buscar outras formas para a aquisição desses sonhos, outras formas que não te deixem ali amarrados, sabe, em uma dívida, porque no momento de desafio isso pode ser realmente algo muito complicado. E por fim, eu quero reforçar a necessidade de aprender e de se ter educação financeira. Durante esta fase eu me aperfeiçoei ainda mais, eu busquei novas informações, novas ferramentas, novas formas de melhorar a minha gestão financeira e automaticamente de conseguir proporcionar isso também a clientes que vêm até mim para essa finalidade, né, para essa finalidade mais voltada para a parte financeira. E eu acredito que é uma coisa que a gente não deve não parar, né? É uma coisa que se permanece. A educação financeira, ela precisa ser aprendida e colocada em prática permanentemente. Ter educação financeira é o que me diferencia, é o que me separa de decisões coerentes para decisões não tão coerentes com relação ao meu dinheiro. Ter educação financeira é o que me separa de pagar juros ou de receber juros por valores investidos. Então, ter educação financeira é primordial. Então, esse foi o último insight, né, que eu quis partilhar aqui, não melhor nem pior do que os outros, né, cada um ali dentro do seu contexto, mas a necessidade de se ter e de continuar buscando informações financeiras para colocar em prática, para colocar na sua vida, para colocar no seu negócio e conseguir aí te ajudar a ter uma vida financeira equilibrada. Desde criança, desde muito cedo, eu tinha muito claro que dinheiro é importante, é fundamental, mas não é tudo. E a dica extra aqui que eu quero trazer, e que foi um insight que me foi fortalecido durante essa fase da pandemia, é que o dinheiro não é tudo. Ele é importante, ele é necessário para a saúde, ele é importante, ele é necessário para um monte dos pilares que regem as nossas vidas, para muitos deles, mas não é tudo. Então, o dinheiro ele precisa inclusive ficar no lugar que pertence a ele, que é ser um recurso para tornar os nossos sonhos e os nossos objetivos reais. Mas o dinheiro ele não deve não substituir coisas que o dinheiro não paga, inclusive família, o conforto ali de estar com a sua família, de estar com as pessoas que você ama, a gratidão que se gera de estar com seus amigos, muitas vezes em passeios ou em situações
que nem são tão caros. Então, de repente, um sorvete que você toma com um amigo, um café que você toma com alguém que é importante para você, um piquenique que você faz em família, um filme que você assiste com a família. Isso daí, com pouco dinheiro, com pouco recurso financeiro, você faz. E o dinheiro não substitui. Então, esse insight extra que eu quis trazer é: coloque o dinheiro no lugar que é dele. Você precisa do dinheiro? Sim, para um monte de coisas. Entretanto, ele não é tudo na sua vida. E nos conte, quais desses insights, quais dessas situações você já havia percebido antes da crise ou durante este período pandêmico? E desses que você percebeu, quais que de repente você precisa ajustar, você precisa se alinhar melhor? Talvez seja o de ter reserva financeira, o de ter um valor ali guardado para você, para um momento eventual, para uma necessidade ou para a realização de algum sonho, de algum desejo. Com relação à organização das contas, né, a saber ali o que de fato é desperdício, é necessário ou desnecessário. Tem algo aí que de repente dá para você dar uma organizada? Nos conte que desses itens que nós trouxemos aqui faz sentido para você. E o objetivo dos nossos quadros é sempre trazer insights, trazer aprendizados, trazer oportunidades de ajustes. Nós não sabemos tudo, estamos também em aprendizado constante. Eu costumo dizer que enquanto estamos aqui, respirando, aprendendo, estamos oportunamente tendo a oportunidade de aprender ainda mais e de melhorar, de evoluir, né? Então que possamos fazer isso juntos, que possamos partilhar contigo e também receber de você seus feedbacks com relação ao nosso trabalho, com relação ao nosso projeto. Então, sinta-se à vontade para comentar, para compartilhar este vídeo, para entrar em contato conosco, que estaremos à disposição. O nosso quadro Dinheiro com Sentido vai ao ar todas as segundas quartas-feiras de cada mês. Então nós vamos nos ver no próximo mês, novembro, na segunda quarta-feira, tá? Nas páginas Viva com Sentido, no Facebook e no YouTube. Gratidão imensa pela sua companhia, gratidão por acompanhar a nossa página, por acompanhar os nossos quadros. Eu fico por aqui e nos vemos no próximo quadro Dinheiro com Sentido. Até lá!